vamos fazer algumas revisões sobre as aulas anteriores. Tá? Na aula anterior, a gente falou de autômato finito determinístico. E na aula de hoje, a gente vai falar de não determinístico. Então, vamos entender mais uma vez o que são autômatos finitos determinísticos para a gente poder fazer essa comparação. Tá? O autômato finito determinístico, ele é um formalismo capaz de reconhecer uma palavra e indicar se ela está dentro de uma certa linguagem para a qual esse autômato foi construído. Então, a partir de uma linguagem, ela tem as suas regras bem definidas, o autômato finito ele é capaz de reconhecer essas regras, aplicar esse padrão naquela palavra e verificar se ela respeita ou não esse padrão. Então, aqui, uma representação mais simples seria, dado uma palavra W, essa palavra é inserida nessa máquina de estados finito, que são os autômatos. Esse autômato ele vai fazer a leitura da esquerda para a direita de todos os símbolos dessa palavra, aplicando a função de transição, e ao final dessa aplicação, ele vai indicar se a palavra foi aceita ou se foi rejeitada. Então, ele aceita ou rejeita essa palavra. Tá? Essa função de transição é o autômato finito que a gente está falando aqui. Tá? Que pode tanto ser representado por um grafo, tá? Onde cada um dos nós são os estados e as setas aqui vão indicar as transições, ou em forma de tabela, em que a primeira coluna tem os estados, depois a gente tem a transição para cada um dos outros estados a partir dos nossos rótulos ali, que são os símbolos que vão ser lidos, ok? Então, para definir se uma linguagem é aceita ou rejeitada por um autômato finito, determinístico, tá? Lembrando, a gente está relembrando, a gente está dando uma revisão do que a gente falou na aula passada, para a gente determinar se uma palavra é aceita ou rejeitada, ela precisa ser processada pelo autômato lendo os símbolos, lendo símbolo a símbolo até o final dessa leitura. Ao terminar a leitura da palavra, se o meu autômato assumir um estado final ou estado de aceitação, então ele aceita a minha entrada. Se o meu autômato parar em qualquer um dos estados que não sejam os estados de aceitação, os estados finais, ele rejeita essa entrada. Tudo bem? Ou ainda, se esse autômato ele não souber o que fazer, ele não tiver um processamento esperado, ele pode, vamos dizer assim, ele pode quebrar, e a partir do momento que acontece essa quebra, ele não sabe para qual estado ele vai mudar, ele também rejeita a entrada. Tudo bem? Então fica bem claro que a partir de todas as palavras possíveis do meu alfabeto, eu tenho uma parte dessas palavras que são aceitas e uma parte que é rejeitada. Tá bom? Então, aceito e rejeito. Eu não vou ter um meio termo aqui, não vai acontecer alguma coisa do tipo... eu tenho uma palavra que às vezes vai ser aceita, às vezes vai ser rejeitada. Não, a mesma palavra, se passar N vezes naquele autômato, a mesma palavra no mesmo autômato, ela sempre vai ser ou aceita ou rejeitada. E ela sempre vai ter o mesmo resultado essas N vezes. Tá? Vamos lembrar aqui da nossa atividade. Então, a gente tinha ali 3 autômatos para serem construídos na nossa atividade. Eram 3 autômatos determinísticos. Primeiro, palavras de tamanho ímpar. Depois, palavras somente com um símbolo A. Então, ela poderia ter N símbolos Bs e Cs, mas poderia ter um A apenas. E palavras de tamanho maior que 3. Para ficar fácil a nossa implementação, eu já vou apresentar para vocês o JFlap, que é a ferramenta que também já está disponível para vocês aqui nas atividades do Google Classroom. Tá? Essa ferramenta aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui no JFlap? O JFlap, lembrando, ele é uma ferramenta que implementa a maioria das atividades que a gente pode fazer na disciplina de computação e algoritmos. Então, hoje nós vamos mexer com o autômato finito, então é o finite autômato. Lá no capítulo 4, nós vamos falar de
o pumping lema, né? O lema do bombeamento da linguagem regular. Também temos aqui também. Lá no capítulo 5, máquinas de entrada e saída. Então é o Mealy, Moore. Capítulo 6, máquinas de pilha. Então tem o push-down autômata. Capítulo 7 e 8, a gente vai falar 7 de pumping lema para linguagens livres de contexto e vamos falar de máquina de Turing depois no capítulo 8 do livro. Então quer dizer, tudo que a gente estudar até o final do conteúdo da nossa disciplina, nós vamos poder simular no JFlap, tá certo? Então, lembrem-se disso. Só um ajuste aqui, ó. Aqui em preferências, eu posso definir qual é o caractere vazio, tá? E por que nós precisamos definir isso? Existem vários livros de teoria da computação e alguns deles, eles têm uma concepção diferente, eles usam um símbolo diferente para representar o caractere vazio, tá? Nos livros que nós usamos mais comuns, ele usa o epsilon, que é o ezinho. Mas tem alguns livros, principalmente os mais antigos, que eles podem ainda estar usando o lambda. Na realidade, isso não muda a funcionalidade do nosso autômato, não muda nada. Só vai mudar a representação gráfica. E para ficar mais fácil no dia a dia de vocês aí, quando estiverem simulando os autômatos, eu recomendo que vocês troquem para epsilon, tá? Hoje nós não vamos mexer com isso, mas eu estou falando que existe essa possibilidade, tá bom? Então eu clico aqui em Infinite Automaton e vou abrir um painel para a gente construir o nosso autômato, tá? Eu vou deixar aqui mais do ladinho que a gente acaba olhando aqui a tarefa e já desenhando o autômato, tá bom? Então nessa tela aqui é muito simples. Eu vou clicar nesse botão para criar estado, o State Creator, e posso criar quantos estados eu quiser. Conforme eu vou clicando, ele vai gerando estados. Aqui eu posso aumentar o zoom, tá? Ficar mais fácil. A solução do primeiro exercício, só com 2 estados a gente resolve, tá? Se eu clicar com o botão direito no estado, eu posso definir se ele é inicial ou se ele é final, tá bom? Lembrando, eu posso ter vários estados finais no meu autômato, mas eu posso ter um só estado inicial, tá? Então, o início é um só, eu começo de um lugar só. Agora, terminar, eu posso ter N estados ali, quantos estados forem necessários para poder terminar o meu autômato. Para criar uma transição, então, eu uso o terceiro botão, que é o Transition Creator. Muito cuidado com ele, tá? Porque você tem que clicar e arrastar para construir a transição. E aqui eu coloco o símbolo. Vou falar, ó, ele tem que ler um A. Ok? E se eu quiser voltar, eu clico, arrasto um outro par. Tudo bem? Certo? Esse meu autômato, vejam bem, deixa eu voltar aqui nos meus estados, porque na verdade eu tenho que lembrar qual é o problema que eu preciso resolver, na verdade. O problema que eu preciso resolver é palavras de tamanho ímpar. O que são palavras de tamanho ímpar? São palavras que têm um símbolo, 3 símbolos, 5 símbolos e por aí vai. Então é sempre um número ímpar de caracteres que ele vai reconhecer. Tá? Então, eu posso imaginar o seguinte, se eu estou num estado aqui, eu posso pensar no primeiro problema. Qual que é a primeira palavra que eu conseguiria reconhecer? É uma palavra com um caractere só, concorda? Imagino que eu poderia reconhecer, por exemplo, uma palavra com o símbolo A. Pronto. Aqui, eu já criei um autômato que está no estado Q0, lê o símbolo A e vai para o Q1. E ao ir para o Q1, ele termina o processamento. Quando ele termina o processamento, ele aceita a palavra, porque ele tinha só a letra A. Mas eu poderia ter mais, eu poderia ter outras variações desde que é um símbolo só. Então eu posso vir aqui arrastar de novo, ó, B e C, tá? Lá no JFlap ele representa dessa forma, tá? Ele não coloca A, B, C, mas tem o mesmo resultado. Aqui está dizendo o seguinte, do Q0 eu vou para o Q1 se eu ler A, ou se eu ler B, ou se eu ler C. É ou. Então eu tenho que ler um símbolo só, mas pode ser A, B ou C. E se eu tiver 2 símbolos? Vamos imaginar que se eu tiver 2, eu não tenho mais um número ímpar. Eu tenho um número par, concorda? Então eu posso vir aqui, ó, e puxar, ó, A, B e C. Tá? C. Pronto. Aqui eu tenho um autômato que reconhece apenas palavras de tamanho ímpar.
Por quê? Porque se eu tiver um caractere, ele vai daqui para cá, termina, ele aceita. Tiver 2, ele vai vir ler um para cá, depois outro para o Q0. É 2, então ele não aceita, ele termina no Q0, que é um estado comum, não é um estado final. 3 vem para cá, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Para vocês verem isso funcionando, vocês podem vir aqui em Input e clicar Step by State. Ele vai testar o seu autômato passo a passo. Então eu venho aqui, ele pede para mim uma entrada, tá? Ele pede para mim uma entrada. Essa entrada aqui eu vou tentar, por exemplo, a B, C, por exemplo, ou melhor, A. São 3 símbolos As. Quando eu der um OK, o que ele vai fazer para mim? Ó, ele está no estado 0. Eu vou dar um step, então ele vai ler o 0. Então, Q0 com A vai para onde? Vai para Q1. Então, olha lá, dei um step, foi para Q1. Ó, já leu o A aqui. Q1 com A, que é o próximo símbolo, volta para Q0. E Q0 com A vai para Q1. Terminou a entrada e ele terminou no estado final, vai ficar verdinho aqui para mim, indicando que o autômato acertou, a palavra faz parte da minha entrada. Se eu quiser clicar nesse botão Trace, tá? Opa, eu tenho que clicar aqui na minha entrada e clicar no botão Trace. Ele mostra para mim o caminho que foi seguido, tá? O caminho que foi considerado ali no processo de reconhecimento, tá? Então, eu estava no Q0, aí eu li um A, fui para Q1, aí eu peguei um outro A, fiquei para Q0, depois fui para Q1, depois que eu li todos os As. Né? Então, A, Q0 com A da Q1 e por aí vai. Tá? Posso mudar isso aqui, tá? Vou tentar mais uma transição. Agora, eu vou fazer o número par. A, B, B, A. Vamos ver o que acontece. Tá? De novo, Q0 com A vai para Q1, Q1 com B vai para Q0, Q0 com B vai para Q1 e Q1 com A vai para Q0, tá? E aí ele rejeita. Então, enquanto um aceitava, esse aqui rejeita, tá? E aí eu venho aqui e posso ver o trace também, o caminho que foi seguido, ok? E ele vai indicar para mim ali como que foi feito o processo, tá bom? Vocês podem também testar uma grande quantidade de símbolos. Vocês podem vir aqui ó, e dar um Multiple Run, tá? A última opção, Multiple Run. E aqui eu posso testar várias entradas. Eu posso testar lá A, seja B, vamos lá, A, B, C, A, B, 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 e por aí vai, tá? Aí, terminado de inserir a minha entrada, tá? Na minha tabela, eu posso clicar no botão Run Inputs e ele já roda para mim, indica, ó, esse foi aceito, aceito, aqui rejeitou, aceitou, aqui rejeitou. Aí vocês podem aproveitar esse processo e dar uma olhada aqui, ó, clicou View Trace, ele mostra o trace do mesmo jeito, tá bom? Então, esta ferramenta aqui, pessoal, ela é muito interessante para vocês que estão tentando aprender, tá? Para a gente que está aprendendo ali o conceito de autômatos. É uma ferramenta muito poderosa, porque nos dá muita visualização do que está acontecendo. Não preciso fazer isso no papel. As palavras com somente um símbolo A. Então, veja bem, o que é esse palavras com somente um símbolo A? Eu posso ter quantos Bs e Cs, considerando que o nosso alfabeto é A, B e C, eu posso ter quantos As... eu posso ter quantos Bs e quantos Cs forem necessários, porém eu posso ter um A só. Então, olha só que interessante. Eu posso ler quantos Bs e Cs eu quiser. Na verdade, eu não preciso contar eles. O meu único problema aqui é contar o símbolo A, correto? Então, eu posso voltar naquela estratégia que a gente fez lá, porque, sim, são estratégias que a gente usa para construir autômatos, tá? Não tem uma estratégia infalível, um plano infalível ali, não. Imagine que o mínimo que eu posso ler é um símbolo A. O máximo que eu posso e o mínimo que é um A. Tem que ter somente um símbolo A, né?
só que quantos Bs e Cs eu quiser. Então, vamos imaginar que eu não tenho nem Bs e Cs em nenhum lugar, então essa aqui seria a palavra mínima, tá? Lembrando, essa estratégia da palavra mínima, ela garante que vocês consigam reconhecer aquele padrão mais facilmente. Então, usem bastante essa estratégia. Pensem na menor palavra possível que está dentro daquele padrão. E implementem um autômato que reconhece aquela palavra. E depois disso vocês vão melhorando ela. Então tá, eu tenho um A sozinho. Eu quero ter vários símbolos antes do A. Eu quero ter quantos símbolos A's eu quiser. Tá? Desculpa, perdão. Eu quero ter quantos símbolos B's e C's eu quiser antes do A. E para mim não importa se eu vou ler 1, 2, 3, 1000, não importa. Então, não troca de estado, para mim não importa. Eu vou ficar lendo, mas não vou trocar de estado. Então eu posso vir aqui, ó, Q0 com B e Q0 com C. O que vai acontecer aqui? Ele vai ler B, vai ler C, mas como para ele não interessa efetivamente quantos B's e C's ele tem, então ele fica no Q0, não tem problema nenhum. Tá certo? Ele fica no Q0. Quando ele tiver um A, eu preciso contar, porque eu posso ter um só. Então ele muda de estado para Q1. Para quê? Para a gente poder marcar que houve aquela evolução no sistema. O critério de parada do autômato é ele ler a entrada toda, ou se chegar em algum estado não tenha transição que trate aquele problema. Então imagina o seguinte, eu estou no Q0, se eu ler um C eu fico no Q0, se eu ler um B eu fico no Q0, mas se eu ler um A eu vou para Q1. Beleza, percebe que o Q0 ele tratou os 3 símbolos que são o meu alfabeto A, B e C, ele lê os 3, ele consegue cuidar dos 3. Já no Q1, você vai perceber que ele só lê o B e o C. O que vai acontecer se eu estiver no Q1 e ler um A? O autômato vai quebrar e vai parar. Por quê? Porque quando ele for rodar a função de transição, ele vai falar, peraí, Q1 com A, não tem o que fazer. Eu não sei o que fazer no Q1 com A. E é proposital isso. Porque se tiver um A, ele tem que parar mesmo. Ele não está seguindo o padrão. Então, se eu tiver no Q1 e tentar ler um A, eu não tenho transição para isso. Então, ele para o processo. Tudo bem? Legal? Muito bem. Vamos lá. Vamos para esse último aqui, tá? Que é o meu palavras com qualquer tamanho maior que 3. Olha só. Maior que 3. Se ele é maior que 3, ele tem que ser a partir de 4. Então, vamos lá. Vamos usar os estados para contar, fazer contagem para mim, então, agora. Muito parecido com o que a gente fazia com ímpar. Só que agora eu vou ter que evoluir mais, tá? Por que eu tenho que evoluir mais? Porque cada estado vai contar um, concorda? Se cada símbolo que eu leio eu mudo de estado, então eu posso usar cada estado como uma contagem de 1. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá nenhum símbolo, vamos inclusive usar os nomes dos estados, que vai ser ótimo. 1, 2, 3 e 4. Esse é o mínimo que eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar palavras que tenham pelo menos tamanho 4, porque 4 é maior que 3, concorda? Então, estou no Q0, ele é o símbolo inicial, Q4 é o final. Eu vou aumentar um pouquinho a minha janela aqui para poder ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Então, Q1, Q2, Q3. Vou colocar tudo aqui reto. Acho que dá para vocês enxergarem, né? Tá tranquilo aqui. Tá? Senão vai ficar muito ruim de vocês enxergarem a linearidade da coisa, tá? Então, eu estou no Q0. Se eu ler um símbolo A, eu posso ir para Q1. Ou um B, ou um C. Aqui não está falando qual símbolo eu tenho que ter. Só a quantidade. Então, Q0 para Q1. Qual é a única certeza que eu tenho se eu estiver no Q1? Que eu leio um símbolo. Estou no Q1 para Q2. A, B, C. Agora vocês entendem por que a gente faz o alfabeto pequeno, né? Imagina que eu tivesse falado, o alfabeto são todas as letras do alfabeto brasileiro, que vai ser 26 caracteres, 25, né? 26, né? 26 caracteres. Então vai ser 26 símbolos que eu inseri aqui. Por isso a gente faz só com 3, com 2. Quem faz com 3, com 2, faz com 1000, né? Então fica tranquilo, o algoritmo vai sempre funcionar. Então, todo Q0 ali um símbolo foi para Q1, então eu tenho 1.
Eu li Q1 para Q2, tenho dois símbolos. Opa, se eu ler aqui agora mais uma vez, A, B e C. Perfeito. Tenho três símbolos agora, legal? E para cá, ó, só para a gente fazer mais um aqui, ó. Opa, errei. O que eu faço? O Ctrl Z não funciona, então eu tenho que usar o deleter aqui, que é a caveirinha, e vamos de novo. A, B e C. Olha só que interessante. Eu vou dar uma esticadinha na minha tela aqui, né? Para ficar fácil de a gente enxergar aqui a transição. Tá? Ok? Então aqui eu tenho, ó, Q0 não tinha nada, Q1 um símbolo, Q2, Q3, Q4. Opa, tem 4 símbolos. Vocês concordam comigo, se a gente fosse pensar em modelar isso daqui em linguagem formal, eu poderia pensar assim, eu tenho eu quisesse modelar alguma coisa que é maior que 3, eu poderia dizer assim, eu tenho um x que pertence aos números naturais, né, tal que esse x é maior que 3 e menor que infinito, sei lá, menor que infinito não tem, né, mas é de 3 a infinito, vocês concordam? É de 4 a infinito. Então, eu tenho 4, pontinho, 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 infinito. Eu sei o tamanho do infinito? Não, eu só sei que ele é maior que 4. Então, o que eu posso fazer? Na verdade, eu não preciso contar mais. Se eu contei a partir de 4 é o suficiente, eu chego no estado final, eu posso aqui, ó, ficar num loop infinito aqui, ó, se existirem símbolos. Professor, quer dizer que o autômato vai entrar em loop? Não, ele não vai entrar em loop infinito, porque o tamanho da palavra que eu quero reconhecer, ele é finito. Então, eu tenho uma palavra de um tamanho conhecido. Se a palavra tiver 100 milhões de caracteres, ainda é um tamanho conhecido, são 100 milhões. Então, ele vai ler 1, 2, 3, 4 símbolos, e todos os outros, 999 mil, 999 milhões, 999 mil, 996 caracteres, ele vai ler aqui no Q4. Entenderam? Então, assim, o meu único problema, pessoal, e esse que eu quero que fique bem claro para vocês quando a gente fala de autômato, é que eu preciso reconhecer o padrão. E se esse padrão for atendido, não me importa o restante da entrada. Aliás, a única importância que a gente tem no restante da entrada é garantir que ele vai ter só o símbolo C, B e A, ou A, B e C, como a gente tinha dito. Tá? Se ele tiver algum símbolo D, E, F, aí o autômato também tem que quebrar, porque o nosso alfabeto é A, B e C. Tá? Mas, o que eu quero deixar muito claro para vocês é que se aquele autômato ele casou com o padrão que a gente esperava, já tá bom. E o resto pode vir o que tiver, que vire e tá tudo certo. Ok? Tá tranquilo? Eu quero mostrar para vocês esse problema aqui, ó. Esse problema aqui ele é bem interessante e ele dá um pouquinho de trabalho para montar o autômato, então ele vai ser bem interessante para vocês aprenderem melhor o conceito de autômatos finitos, tá? Imagina que a gente tem uma linguagem, essa linguagem é um W que pertence a A, B, C, asterisco, tal que essa palavra tem que terminar com as letras C, A e B. A primeira estratégia que você faz na hora de resolver esse problema, tá? A primeira estratégia é você pensar em palavras que seguem esse padrão. Quando você pensa em palavras que seguem esse padrão, você consegue imaginar o autômato que nós temos que montar. Tá? Então, aqui são algumas palavras desse padrão. Ó. Imagina que você tem A, B, ba, C, A, B. Ou B, 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 C, A, B. Ou C, A, B, C, A, B. Essa última palavra, ela é um caso válido? É, porque qual que é a nossa regra? Terminar com C, A, B. Tá certo? Então, por isso, a gente tem que focar no C, A e B. Qual seria a palavra mínima que a gente reconheceria nessa linguagem? Somente uma palavra com C, A, B, concorda? Somente os três símbolos. Então, o mínimo que eu tenho que fazer nesse autômato é o C, o A e o B. Então, vamos lá. Vamos ver como é que fica esse autômato aqui. Ó. Vou criar um novo. Tá?
Como a gente está trabalhando tudo com... A gente está 100% online, 100% digital agora, pessoal. Então, o que eu recomendo? Façam tudo no JFlap. O que vocês puderem fazer no JFlap vai ser muito bom, tá? Ele vai ficar bem didático e vocês podem já testar ele rodando ali. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho que ler o símbolo C, o símbolo A e o símbolo B. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? C, A e B. Estou imaginando aqui que eu tenho uma palavra com 3 símbolos. Então, eu tenho aqui de Q0 com Q1, eu tenho um C. De Q1 com Q2, eu tenho um A. E de Q2 com Q3, eu tenho um B. C, A, B. Perfeito? Falo que ele é um símbolo inicial aqui no Q0. Q3 é final. Perfeito, ó. Desenhei ali, eu só vou dar um ajuste aqui no nosso autômato para que a gente consiga dar um zoom, né? Eu vou deixar ele um pouquinho... eu vou deixar aparecendo aqui esses exemplos para a gente poder ir olhando eles e ver como que vai ficar a nossa resposta, tá bom? Eu gosto de fazer isso no quadro, tá, pessoal? Não dá. Aqui não tem quadro, então a gente vai fazer no computador mesmo, tá? Então eu tenho um C, eu tenho um A, eu tenho um B. Tá? Aqui eu li a palavra mínima. Então, inclusive, se eu testar o meu autômato aqui, ó, eu vou até fazer aqui, ó, consigo fazer um fast run. Fast run, ele simplesmente, eu dou a palavra para ele, ó, e ele me responde, olha lá, se foi aceita ou se foi rejeitada. Então, aqui foi aceita, ó, accepting configuration found, isso significa que ele achou uma configuração válida, essa palavra é válida, ok? Agora vamos pensar o seguinte, tem que terminar com CAB. Então ele pode ter quantos As? Vai, Henrique, é mais ou menos isso, só que a gente tem algumas armadilhas aí no caminho, tá? Vou explicar. Eu posso ter aqui, ó, no Q0, eu posso aqui ter no Q0 quantos símbolos As e Bs eu quiser, porque eu não conto. O que importa é que começa o meu padrão a partir do símbolo C, concorda? Então aqui, ó, eu posso ter As e Bs à vontade. Tenho As e Bs, posso ler quantos As e Bs eu quiser, ou não ler nenhum A e B. E quando eu tiver um C, eu vou mudar para o Q1. Que significado o Q1 tem para mim nesse autômato? Ele tem que existe um símbolo C e esse símbolo C foi lido. Tem pelo menos um símbolo C, tá? Isso significa, pessoal, que se eu tiver vários Cs, eu também poderia me manter no Q1, porque o Q1 indica que tem pelo menos um símbolo C, concorda? É o que a gente precisa. Então eu poderia fazer um loop aqui também, ó. Imagina que eu tivesse assim, ó, A, C, 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 depois C, A, B. Não tem problema nenhum. Mas vocês concordam que eu já li um C? Então eu poderia ficar aqui no Q1, ó. Não é do Cs à vontade, porque não vai quebrar o meu padrão, concorda? Aí aqui vem o macete para vocês, ó. Como essa aqui é uma entrada relativamente complexa, tentem fazer o seguinte, se o meu alfabeto é A, B e C, simulem e pensem o que acontece em cada estado, se ele ler A, se ele ler B, se ele ler C. É o que a gente fez no Q0. Q0 se ler um A, fica no Q0. Q0 se ler um B, fica no Q0. E Q0 se ler um C, vai para Q1. Legal, eu fechei meu autômato. Tá? Isso, ó, vamos lá. Aí eu estou aqui no Q1. Q1 com A vai para Q2. Por que Q1 com A vai para Q2? Porque se o Q1 indica que eu tenho C e o Q2 indica que eu tenho um A, e do Q1 para o Q2 eu vou para um A, então significa que no Q2 eu tenho a sequência C e A, que é o que eu estou precisando. Só falta o B para eu ir para o estado final. Se eu estou no Q1 e leio um C, eu posso continuar aqui, porque isso garante que eu tenho um C ali na reta da minha leitura, ali naquela sequência de leitura, que é o que eu preciso. Mas e se vier um B? Bom, se vier um B, eu acabei de atrapalhar toda a minha sequência, vocês concordam?
Porque não tem CBB ou CCCB. Não, eu tenho C, A e B. Então, se eu aparecer um B depois de eu ler um C, estragou a minha sequência. Então, eu tenho que fazer o quê? B aqui de volta. Vocês querem um exemplo? É como se estivesse fazendo um combo num jogo de luta. O combo, ele tem lá a sequência vamos pensar no Mortal Kombat, quem joga Mortal Kombat aí. Você dá o primeiro, a sequência dos botões para poder dar aquele combo, para poder executar aquele combo. Se você apertou um botão certo e depois o outro está errado, ele não executa mais o combo. Acabou, parou, ele só dá 2 golpes, acabou. Então, é isso mais ou menos a ideia. Se o meu padrão é C, A, B, se eu ler o C, eu tenho que ler um A. Se eu não ler um A, eu ler um B, eu tenho que voltar e esperar outro C. Tudo bem? Por isso que começa a coisa a ficar complexa. Tá? Mas lembrando, no Q1 eu li um A para Q2, um B volto para Q0, e o C eu fico aqui no Q1, porque C não tem problema, pode ter quantos Cs você quiser. Eu vou dar uma baixadinha nesse estado aqui, sabe por quê? Porque o JFlap, ele é meio travado nas transições, vai acabar fazendo uma transição em cima da outra. Então eu vou dar umas ajustadinhas no posicionamento só, tá, pessoal? Só posição. Bom, então, no Q1 eu já acabei com todas as possibilidades. Eu vou para o Q2. Q2 eu só estou tratando B, que é o estado ótimo que eu posso terminar meu autômato, tá ótimo. Mas, se no Q2 eu ler um A, para onde que eu vou? Bom, se eu ler um A, não tem como salvar minha sequência, vocês concordam? Se eu ler um A, o que acontece? Se eu ler um A, eu volto. Por que eu não dou um loop aqui, ó? Eu não fiz um loop no C, por que eu não faço um loop? Eu vou dar uma arrumada aqui, tá? Para ficar mais visível para vocês. Por que eu não faço um loop? Porque a minha sequência não é C, A, B. É C, A, B. Um C, um A e um B. Então, se eu tiver mais As aqui, ele estragou a minha sequência também. Então, eu volto pro Q0. Beleza? Mas se eu fizer um C, o C também quebrou a sequência? Quebrou. Mas eu tenho um C, que é o começo da sequência. E qual é o estado que indica que eu tenho pelo menos um C? É o Q1. Eu tenho pelo menos um C. Então, eu venho aqui, ó, e volto com C aqui, tá? Um pouquinho confuso no começo, mas a ideia é a seguinte. Olha só, eu posso ter vários símbolos. Vamos imaginar que eu tenho A, C, A, C, A, B. Então, eu tenho aqui C, vem para cá, A e B. Tudo bem? E nisso, eu consigo matar, então, todas as possibilidades também no Q2. A vem para Q0, B vai para Q3 e C volta para Q1. Beleza. Chegando no Q3. Bom, peraí. Se o meu padrão era CAB, eu posso chegar no Q3 e terminar. Posso. Mas e se eu tiver mais símbolos? O que eu faço? Porque fala que eu posso ter CAB no final da minha entrada. Mas e se não for o final? E se tiver símbolos ainda? O que eu faço? E pior, né? E se for esse padrão aqui, ó, CAB, CAB, o que vai acontecer? Eu estou no Q0, eu leio um C, eu venho para cá, Q1. Eu leio um A, vou para Q2. Se eu leio um B, eu vou para Q3. Mas e o resto da entrada? Ele não vai reconhecer? Ele vai parar? Ele vai quebrar? Então tem que tratar. Se eu tiver mais caracteres, aí eu continuo o processamento do jeito que a gente tinha pensado. Ó. Se eu estou no Q3 eu tenho um C, eu vou para Q1, tá? Ó, tá vendo que ele ficou escondidinho? Tem um macetinho que a gente pode fazer aqui, ó. Que não fica muito bonito, mas eu posso arrastar ele aqui, ó. E faço a curva, tá? Não fica muito bonito, mas a gente se vira, né, com essa ferramenta que a gente tiver aqui. Tá? Então, eu estou no Q3, eu posso jogar um C, eu volto para Q1. E se eu tiver A ou tiver B, eu posso voltar para Q0, porque eles eram estados, tá? Que, na verdade, atrapalham a minha sequência. Né? Então, eu tenho que começar de novo, né? a minha entrada. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Eu acho que agora sim ficou marromeno. Tá? Dá uma... Tá bem feio, gente, mas não tem jeito, tá?
Bom, então vamos lá. Vamos simular aqui. Se eu ler qualquer símbolo que não seja C, eu fico no A. Então, se eu tiver no Q0, tenho A e B, eu fico no Q0. Vou para Q1 se eu tiver um C. Eu posso ter infinito C se eu quiser. Eu vou para Q2 se eu tiver um A. Então, olha só, estou chegando na sequência. C, A e B. C, A já tem. Se eu tiver um B, eu já pipoco aqui para o Q3, que é o que eu precisava. Ah, não, do Q2 eu tenho um símbolo que não é A nem B. Desculpa, eu tenho no Q2 um símbolo que não é B, que é o que eu esperava para ir para o final. Ah, se for A, vou para Q0, que atrapalhou a minha sequência. Ah, se eu tiver um C, também atrapalhou, mas dá para salvar um pouquinho, vou para Q1, tá? E aí vamos continuando o processo, mesma coisa no Q3, o Q3 trata o C, volta para Q1, e o A e o B volta para Q0, tá? E aí a gente consegue fazer o processamento, tá? Vou dar um exemplo aqui, vamos fazer algumas entradas aqui, ó. Eu vou fazer um teste com a primeira palavra, ó. A, B, A, B, A, C, A, B. Tá? E essa entrada aqui, ó. A, B, A, B, A, C, A, B. Então vamos aplicar ele, vamos ver o que acontece. Então no Q0 eu li um A, vou para Q1. Desculpa. Deixa eu dar um reset aqui, falei errado. Estou no Q0, li um A, fico no Q0. Ó, tá vendo que eu não estou trocando de estado? Li um B, continuo no Q0. Li um A, Q0. Li um A, Q0. Li um A, Q0. Aí, se eu li um C, eu vou para Q1. Se eu li um A, eu vou para Q2. Se eu li um B, eu vou para Q3. Aí eu aceito a entrada. Certo? Vou fazer uma entrada mais interessante aqui, ó. Vamos pensar que a gente tem uma entrada assim, ó. A, C, A, C, B, A, C, A, B. Ele vai dar uma viajada aqui nos estados nossos. Então, aqui, ó. Ele vai tentar no CAB, mas vai falhar ali em alguns casos. Então, vamos lá. Estou no Q0, li um A, continuo em Q0. Li um C, fui para Q1. Opa, li um A, fui para Q2. Opa, legal, falta pouco. Ah, mas agora eu tenho um C, então eu volto para Q1. Se eu ler um B, volto lá para Q0, porque aí não tem possibilidade de salvar. Mantenho o Q0 no A. Agora sim, ó, C, aí A, aí B. Aí o danado aceita. Beleza? Então, gente, lembrando, de acordo com a especificação dos autômatos, tá? Nós temos um estado inicial somente, então o estado inicial é só um, e estado final é um conjunto de estados. Eu podia, inclusive, criar mais estados aqui, se fosse o caso. É que a maioria dos problemas que a gente tem para resolver, um estado final só, um só, é o suficiente, tá? Talvez, na prática, quando você vai aplicar esse autômato finito, na prática você acaba tendo que ter mais de um estado para você saber, talvez, o que efetivamente aconteceu, né? Vamos imaginar o seguinte, que a gente pudesse criar mais estados aqui para indicar que se o autômato tinha CAB no meio, eu vou marcar mais um estado ali para saber que isso aconteceu, tá? Lembrando que os estados eles servem só para isso, serve para indicar como que o sistema evoluiu, tá bom? Então aqui, vamos lá, CAB. Eu leio um C, vou para Q1, eu leio um A. Eu vou para Q2, depois eu leio um B, vou para Q3, beleza. Ah, mas dá para aceitar aí? Não, não pode aceitar o autômato agora, porque eu li a palavra inteira? Não, não li. Então, como eu não li a palavra inteira, o que vai acontecer? Eu posso ter um resquício ali que vai quebrar o meu padrão. Então, e é o que é o caso, né? Não vai quebrar porque vai chegar no que eu queria. Então, eu estou no Q3, leio um C, vou para Q1, leio um A, vou para Q2, e agora sim eu aceito, tá certo? Vamos fazer um que rejeita, tá? Porque tá muito fácil, né? Eu só dou um exemplo que funciona, né? Então vamos fazer aqui, ó, um CAB e mais um B. Vamos ver o que acontece, tá? Então, só respondendo a pergunta do Henrique aqui, ó, é sempre preferível que se faça a palavra inicial, então, e depois vá ajeitando? O que a gente chama de... Eu acho que vocês devem ter visto lá em matemática discreta, quando a gente usa o conceito de indução matemática, o que a indução matemática fala para a gente? Olha, eu tenho um caso básico, que é o mínimo que eu sei fazer, e aí eu vou evoluindo esse caso básico, meu passo de indução,
executando N vezes, que é a quantidade que eu preciso, só que eu sempre vou chegar nesse caso base, eu sempre vou ter esse caso base como verdade absoluta. Então, que é o que a gente chama de axioma, tá? Que é aquela verdade que você sabe que vai funcionar sempre, você não precisa provar. Então, quando eu comecei com CAB, é o mínimo, a menor palavra que pode ser aceita numa linguagem que as palavras têm que terminar com CAB, é o que termina, é o CAB. Então, eu vou lá e faço um autômato mínimo com 3 transições C para C, A e B e pá. Beleza. Aí eu vou melhorando as possibilidades e pensando no que pode acontecer de errado. Tá certo? Então, aqui no caso, ó, CAB e um B no final. O que vai acontecer? Ó, eu estou no estado Q0, leio um C, vou para Q1, leio um Q1, vou para Q2, e aí eu vou para Q3. Poderia aceitar, mas não, meu amigo, tem um plot twist no final, tem um B. Aí eu faço o quê? Vou para Q0. Eu termino meu autômato no Q0, concorda? Porque ele terminou de ler a entrada, e aí ele vai rejeitar. Por que ele rejeita? Ele rejeita porque o autômato ele terminou num estado de rejeição, tá certo? Todo estado que é de aceitação ele vai ter essas duas linhas, ou vai ser uma linha mais grossa, que é o estado final, o estado de aceitação. Qualquer estado que não seja de aceitação é de rejeição, ele vai rejeitar o meu autômato, tá certo? Até se eu fosse implementar esse autômato aqui no código, eu teria que fazer um if lá. Se o estado final for Q3, então aceita. Se não, rejeita. Então, se não é Q0, Q1 e Q2. Beleza?